assim a palavra do Senhor: ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Esse é o texto base. E aqui desse grupo de dons, nós vamos estar falando agora do dom de profecia. Primeira coisa, o que é o dom de profecia? A profecia, ela é uma fala sobrenatural de língua conhecida, é uma inspiração, do coração de Deus para trazer uma palavra, um conhecimento do coração de Deus, algo que o Senhor quer fazer, seja referente a uma pessoa, seja referente a um lugar, a uma geografia. Então ela é uma fala inspirada, sobrenatural, de língua conhecida. É quando o Espírito Santo ele fala através de usando alguém, usando a vida de alguém. É um dom vocacional muito importante, E a profecia, diz a palavra do Senhor, que ela é para a edificação, para a exortação e para a manifestação de consolo, Existem diversas coisas que a gente precisa dividir nesse grupo quando a gente fala de profecia, fala sobre essa questão, do falar no nome do Senhor. A gente pode falar de três coisas diferentes. Fala inspirada, sobre o dom de profecia e sobre o ministério do profeta. A gente, quando olha o ministério do profeta, o dom de profecia não necessariamente tem a ver com o ministério do profeta, o ministério bíblico do profeta. Então é legal a gente falar algumas coisas, Uma pessoa pode ter o dom de profecia, mas não necessariamente ela tem um encargo profético da parte de Deus dentro lá dos 5 ministérios. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, todo mundo aqui, eu acho que já passou por uma situação assim. E eu acho que é legal a gente falar sobre isso. O Espírito Santo habita na minha e na sua vida. E o Espírito Santo é aquele que se move em diversos momentos. Quem aqui já não fez uma oração, por exemplo, durante o dia, aí encontrou alguém na rua ao longo do dia, foi conversar com aquela pessoa, daqui a pouco parece que a conversa que estava tendo com aquela pessoa era resultado da oração que você fez, era a resposta da oração que você fez com o Senhor lá no seu cantinho. Quem já passou por isso? Aí você olha assim, meu Deus do céu. Então, não. Deus, você está aqui. Então, ou você, sem saber, você olhou para alguém e através de uma inspiração momentânea, você falou coisas da parte de Deus, às vezes sem saber ou sabendo, e você recebeu uma inspiração momentânea, uma fala inspirada da parte de Deus, da parte do Espírito Santo naquele momento. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque o Espírito Santo ele fala as palavras assim nos nossos lábios. Porque na comunhão o Senhor ele flui, o Senhor ele está presente, o Senhor está construindo um ambiente. Então, isso acontece muitas das vezes, A fala inspirada. E nós precisamos discernir que Deus vai estar sempre falando conosco, O Espírito Santo vai estar sempre falando de alguma forma, E isso pode acontecer numa conversa, ou você ali recebeu uma inspiração naquele momento para falar algo para alguém. E nós temos também a questão do dom da profecia.
né? O dom da profecia, né? Aí é um compartilhar do Espírito Santo, né? Para fluirmos neste encargo de podermos profetizarmos as palavras de Deus sobre lugares, sobre pessoas, né? Nós vamos ver um padrão, nós vamos ver o Senhor, ele se movendo, né, dessa forma. Nós vamos ver isso acontecendo, o Espírito Santo nos levando a profetizar, né, e nós vamos estar vendo a manifestação do dom, que a gente vai estar falando de forma mais específica sobre ele, olhando exemplos bíblicos, funcionamento na prática, né, e nós vamos estar falando um pouquinho mais do dom. Mas quando temos o dom, nós vemos um caráter assim de manifestação regular, né, do dom, e o Espírito Santo nos usando para levar edificação para outras vidas através da profecia, né? E temos também o ministério do profeta, né? O ministério do profeta é um encargo bíblico, né? Para você, para uma função ministerial, né? O profeta, ele é aquele que ele é amigo de Deus. O profeta é um cara que entende, que discerne tempos, estações. Um profeta é aquele que sempre vai ter um zelo por restauração da sua geração, por restauração da glória de Deus sobre a sua geração, né? O profético vai estar sempre lidando com discernimento, com guerras espirituais, né? Como diz lá a palavra do Senhor, né? A Jeremias: chamei para destruir, desfazer e arruinar, né? E tantas coisas para depois plantar e edificar. Ele vai estar sempre trabalhando com aquilo que Deus está fazendo numa geração, né? O profético, ele vai trazer apontamento de direção do que é a vontade, discernir no tempo que está vivendo. Então a vocação profética vai muito além do dom da profecia, né? Não necessariamente, né, alguém que tem o dom da profecia, né, flui no encargo profético. Às vezes a gente tem um evangelista que tem um dom de profecia, um pastor que pode ter o dom de profecia, né? Mas o ministério profético, ele difere um pouquinho mais. Mas vamos lá. Como que o dom de profecia acontece e manifesta? É uma inspiração momentânea da parte de Deus. É uma coisa que não está sendo programada. É um momento que você olha para alguém, é um momento que você está num lugar, você está num ambiente e de repente o Espírito Santo vem e ele ativa ali o profético, ele ativa ali no seu espírito um lugar de comunicar alguma verdade de Deus sobre alguém, sobre um lugar, né? Então é uma inspiração momentânea, é algo, né, que vem assim da parte do Espírito Santo, né? A palavra do Senhor diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Isso é legal falar. Aquilo que a gente profetiza, né, a gente profetiza em parte a gente conhece, em parte a gente profetiza. A gente não tem um conhecimento pleno da situação, por mais que a profecia possa ser, sabe, algo assim muito certeiro, mas ainda assim a gente conhece em parte, a gente profetiza em parte. O conhecimento pleno de todas as coisas vem de Deus, mas é muito importante ao se profetizar, ser fiel àquilo que o Espírito Santo está comunicando, mesmo que às vezes aquilo não faça tanto sentido para você, porque você não conhece profundamente o que está acontecendo, mas o Senhor conhece, e às vezes isso vai fazer sentido para outra pessoa, mas às vezes não vai fazer tanto sentido para você, né? Ou vai, né? Não sei, mas é importante ser fiel na reprodução daquilo que se está ouvindo. Então nós temos aí que a profecia ela vem para edificar, para exortar, para consolar, né? Como nós devemos julgar a profecia, né? A profecia ela precisa se cumprir pela palavra, ela precisa estar em concordância com a própria palavra de Deus, que é o espírito da profecia, que é a palavra profetizada de Deus, escrita. Nunca a profecia ela vai estar contrária à palavra de Deus, apesar de não estar contida, mas estar em concordância. E também com outros profetas, né? É muito legal, né? Quando você tem um pouco, já tem maturidade na caminhada de fé, né? Você sabe julgar pelo Espírito uma palavra, ela vem de Deus, ela não vem de Deus e tal. Então, através de outros profetas, a gente consegue julgar a profecia e discernir, né? E pegar aquilo e ruminar e levar ao Senhor, né? E entender. Dando um exemplo, eu me lembro agora muito recentemente, a gente vai para muito projeto missionário, né? Né? Até ano passado a gente estava sempre fazendo alguns projetos assim.
E uma coisa que eu tenho muito é sempre que chego num lugar diferente, numa outra geografia, com pessoas que talvez eu vou ter contato, um contato não constante para construir assim algo, mas vai ser um contato curto. Eu sempre vou nessa intenção de compartilhar algo do Senhor, assim, sabe? De deixar assim um depósito, algo da parte de Deus. E eu me lembro que nessa última ida que a gente foi para Venezuela, a gente estava fazendo um treinamento de liderança e um dos dias a gente sentiu de ministrar pessoas, né? A gente sempre faz isso, mas a gente sentiu de liberar algumas coisas sobre algumas pessoas, né? Deixar, sabe, uma liberação de Deus, compartilhar algo na parte do Senhor com algumas pessoas, ministrar mesmo. E eu me lembro que em um romper do Espírito Santo a gente começou a liberar várias palavras sobre algumas pessoas que estavam lá. E aí tinha alguém documentando o momento que a gente estava lá, e eu me lembro que teve umas 2 ou 3 profecias, umas 2 ou 3 ministrações que a gente estava ministrando sobre pessoas, e os meninos gravaram. Aí eu tenho tem até lá no... alguém colocou lá no Instagram, aí eu tenho até lá guardado. E eu me lembro que quando eu comecei a liberar algumas coisas da parte do Senhor, até em espanhol mesmo, né? No início estava traduzindo, eu comecei a liberar em espanhol mesmo, né? Foi muito engraçado, porque foi uma profecia, foi tão pontual e teve uma resposta muito rápida, né? O Senhor mostrava ele cruzando fronteiras, o Senhor levantando ele no meio dos jovens, o Senhor usando para ministrar a muitas pessoas. E ele foi levantado como presidente da Federação de Jovens, começou a correr lugares da nação assim para ministrar jovens, e ele foi chamado um dia ao Brasil e ele foi em diversas igrejas ministrando para jovens meses depois disso, né? Algo que ele ainda não havia experimentado. Então, logo que ele chegou no Brasil e começou a ministrar para diversas igrejas, para vários grupos de jovens chamando ele para ministrar a palavra e tal, ele me ligou, fez uma chamada de vídeo. Ele falou: cara, eu sempre lembro daquela palavra, eu sempre lembro, né, daquilo que foi muito pontual e tal, né? Então, nós precisamos estar atentos ao espírito profético, a fluir assim para liberar algo na parte de Deus, porque Deus ele tem um destino e ele tem um propósito na vida assim dos seus filhos, né? E às vezes Deus quer nos usar para liberar isso de forma vocacional, para entender aquilo que está no coração de Deus acerca de um destino, de uma vida, de alguém, e liberar isso, sabe? Porque a palavra profética, ela ativa, a palavra profética, muitas vezes ela vai trazer um norte, ela vai trazer ali, né, uma direção da parte do Senhor, né, naquilo que estamos construindo com o Senhor. E o Senhor sabe aquilo que Ele tem para cada filho. Então, a gente tem muito essa movimentação de chegar num lugar, numa geografia, né, num país, numa cidade, e estar com pessoas, sabe, e tentar ouvir e liberar algo da parte do Senhor sobre aquelas pessoas. Então, queridos, dom de profecia, né, nós temos aí, né, e vamos ver alguns exemplos bíblicos. Agora, abre comigo lá, Atos. A Bíblia cita 2 vezes esse homem se movendo em profecia aqui na palavra. Atos 21:10. Nós temos 2 momentos, por exemplo, que a Bíblia traz um exemplo de Ágapo ministrando uma palavra assim na parte do Senhor. A primeira vez que traz, fala que Ágapo dava a entender pelo Espírito que viriam dias de fome à frente. Ele discernia pelo Espírito que estavam vindo dias de fome, né? Dias de que aconteceria, né, uma grande fome, né? E diz que os irmãos, pela profecia liberada, eles começam a se organizar para juntar mantimentos e levar mantimentos para os irmãos de algumas partes da Judéia. E diz, aí depois o texto fala assim: e isso se cumpriu no dia de Cláudio, né? Fala o período que se cumpriu, aquele período de fome, né? Então nós já temos uma movimentação de Ágapo, né, ali liberando, né, uma profecia. E nós temos aqui no capítulo 21, versículo 10, agora ele profetizando ao apóstolo Paulo, né, a um indivíduo. Vamos lá. Demorando-nos ali alguns dias,
desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, também nós, como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Então qual é o contexto? Nós vemos aqui, Paulo ele está passando por diversas cidades, indo em direção a Jerusalém, E aonde Paulo chegava, Paulo recebia palavras de que ele seria preso em Jerusalém. E na verdade era para isso que Paulo estava indo. E Paulo já sabia isso, Ele, como uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus, ele estava se movendo em concordância com o propósito de Deus. E Paulo tinha a revelação já disso interior. Ele já tinha uma palavra do Espírito Santo quanto a isso. Mas isso ia sendo confirmado de cidade em cidade. E é o momento que ele está ali, desce aí Ágapo da Judéia. E para exemplificar a profecia, ele pega um cinto, ele amarra as mãos e ele libera a palavra do Senhor. Assim diz o Espírito Santo. Assim vai acontecer, com este homem. O dono desse cinto, vão entregar nas mãos dos gentios. Então ali o Ágapo está profetizando pelo Espírito Santo o que estaria acontecendo à frente, com o apóstolo Paulo, Aqui nós vemos algo interessante. A reação da comunidade de irmãos quando Ágapo libera aquela profecia a respeito daquilo que ia acontecer com a vida do apóstolo Paulo. A comunidade de irmãos fala o quê? Eles, quando ouvem a palavra, eles começam a pedir para Paulo para não ir para Jerusalém. Aí qual foi a palavra do apóstolo Paulo? Gente, vocês estão aí, chorando, vocês estão quebrantando o coração. Para com isso, pelo amor de Deus. Eu não só estou pronto para ir para Jerusalém e ser preso, mas para morrer no nome do Senhor. Então o que Paulo está dizendo? Eu entendo que essa é a vontade de Deus e eu preciso estar indo. Então, gente, isso é importante, cara. Sabe, isso é muito importante. A gente ouvir aquilo que é a vontade do Senhor. As pessoas que estavam ouvindo de fora aquela profecia, elas entenderam como que Deus estava dando uma palavra de livramento, do tipo assim, tá ouvindo uma profecia para você não ir, é um alerta, se você for vai acontecer isso. E para Paulo, que estava em comunhão com o Espírito Santo, ele sabia, não, isso é apenas a confirmação de algo que eu já ouvi do Senhor. Isso é a confirmação da vontade de Deus, porque Jesus quer que eu vá para Jerusalém e testemunhe a reis e a gentios e tal. Essa é a vontade de Deus. Então, queridos, nós precisamos, a palavra profética ela é boa, ela é importante, sim, a palavra fala para a gente não desprezar a profecia, fala para a gente julgar, para a gente discernir, sim, mas fala para a gente não desprezar a profecia. Ela é importante, ela vai trazer apontamento, ela vai trazer uma direção, só que o espírito da profecia ele habita em nós, e nós precisamos viver uma vida constante de interação com a pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que ele precisa nos guiar, precisa guiar as nossas vidas. As palavras proféticas, eu falo muito isso com Deus. Muito difícil de um tempo para cá, depois que eu aprendi a amizade do Espírito Santo, apesar de saber o valor da profecia, é muito difícil alguém chegar para mim e falar algo que vai me surpreender. É muito difícil. Geralmente a profecia ela vem na minha vida para confirmar algo que o Espírito Santo já está gerando, já está falando comigo, Então é muito difícil alguém ser surpreendido com uma profecia e falar assim, caraca, vou ter que orar sobre isso. Ou isso, isso aí é uma informação nova da parte de Deus. Mas quando a profecia vem, geralmente ela vem, para confirmar aquilo que o Senhor já está falando. Então a gente pode buscar um lugar de intimidade do Espírito Santo,
mas nós podemos receber palavras proféticas e isso é uma bênção, e sempre levar ao Senhor, né, e orar acerca disso, e também sermos usados para comunicar, né, a vontade de Deus para outras pessoas, principalmente também, não só para a igreja, mas para pessoas que não têm fé no Senhor. E a profecia ela vai ser muitas das vezes uma revelação pessoal para alguém de quem Deus é. Né? A palavra fala aqui, né, em 1 Coríntios 14, se entrar um incrédulo e os segredos do seu coração for revelado, ele vai saber que Deus está operando, está no nosso meio, né? Então a palavra profética ela tem esse poder de trazer a revelação de Deus ali no contexto e pode levar alguém a crer no Senhor. Quando recebo algo da parte do Senhor, que aos meus olhos pode ser doloroso para uma pessoa, às vezes fico receoso de passar. Bom, eu acho que acontece muito disso, da gente ficar assim, cara, isso é algo de Deus, isso não é algo de Deus, isso é algo do meu coração. Mas à medida que a gente vai caminhando com o Espírito Santo, nós vamos ficando cada vez mais convictos, né, daquilo que é a inspiração do Espírito Santo, daquilo que vem do Senhor. E a gente tem que entender uma coisa. Primeira coisa, existe a forma de fazer. Você não vai pegar, às vezes, se é alguma coisa que às vezes vai valer a pena você chamar aquela pessoa no particular e compartilhar com ela, liberar sobre ela, ser uma coisa assim, guardada, ser uma coisa feita com sabedoria, né? Então, às vezes, dependendo do que for a situação, vale a pena chamar a pessoa, às vezes, né, à parte, e saber conversar, saber falar, saber comunicar aquilo que está assim, ouvindo da parte do Senhor, né? Eu acho que se Deus está comunicando algo, mesmo que seja algo, uma exortação de pecado, por exemplo, seja uma chamada a um posicionamento, seja alguma coisa assim, mas isso é para a vida. Às vezes o nosso olhar coloca aquela situação de forma dolorosa ou pesarosa, ou achando que aquilo vai ser uma situação embaraçosa. Mas aquilo que Deus comunica é para gerar um fruto de vida. Então, por mais que sejam embaraçosos aos nossos olhos, acho que é importante a gente, a partir do momento que entende que é algo da parte do Senhor, a gente não deixar de comunicar, né? Pode ser uma situação às vezes embaraçosa aos nossos olhos, mas o Senhor está querendo desembaraçar aquela situação. O Senhor está querendo gerar vida. Então a gente não pode reter. Mas é legal, né? Dando passos, né? Aprendendo cada vez mais. Todos nós, em relação, independente do dom que a gente vai falar aqui, né? Talvez seja um dom que a gente já flua há muito tempo e às vezes a gente tem um nível de maturidade maior, mas todo mundo está aprendendo a se mover, a crescer no Senhor, e a gente precisa ser incentivado a isso, né? Porque o dom que opera na sua vida, meu irmão, minha irmã, isso vai trazer edificação para o corpo, isso vai trazer construção da parte do Senhor. Então a gente não pode reter aquilo que a gente tem da parte do Senhor, né? A gente tem que trabalhar para amadurecer, para ser treinado. Inclusive nesse processo nós vamos errar, né? Eu me lembro, deixa eu dar um exemplo de erro aqui na profecia. Eu tenho muito questão de sonho profético, assim, sabe? De ver o desenho em relação a pessoas e a vida de pessoas, às vezes, né? E eu entendo que aquilo é para interceder, às vezes para comunicar algo. E eu me lembro que no início, ainda aprendendo a levar aquilo que se vê de Deus e orar e ouvir o Espírito Santo e receber um comando e ser guiado pelo Espírito Santo, eu me lembro uma vez que eu tive um sonho com uma jovem. Aconteceu uma situação, cara, num sonho assim muito séria, né? E eu fiquei com aquela impressão de que algo muito sério ia acontecer com ela. Ela ia passar por um momento na caminhada muito sério. E eu vi ali todo o contexto ali desenvolvido naquele sonho, né? E eu me lembro que eu fiquei com aquele peso de responsabilidade. Caramba, essa jovem era uma jovem muito temente a Deus e tal. E eu falei, cara, ela vai passar por algo assim muito complicado na vida dela e tal. E aquilo ficava claro para mim, que ela ia passar por um momento assim bem complicado na sua vida, na sua caminhada com Deus. E eu julguei, ao ver aquele sonho, que
seria algo aquilo que ela ia passar, sabe? Eu me lembro, né, ainda aprendendo, né, a ouvir, a discernir, entender e ruminar essas coisas. E eu senti aquela urgência de comunicar, de interceder por ela e de compartilhar aquilo com ela. E eu fui falar aquilo com ela. Só que eu fui falar e eu discerni que seria um aspecto da vida dela, né? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então eu fui falar sobre um aspecto da vida dela. E acabou que ela passou por um processo muito sério, de verdade, na fé, né? Só que foi em outro aspecto da vida dela. Né? Então depois eu fiquei sabendo, né, daquilo, do processo que ela passou em relação a um aspecto da vida. E na hora eu discerni outro. Então a gente às vezes vai errar, às vezes a gente vai estar aprendendo, né, a estar sendo um pouco mais sensível, e a gente precisa crescer, né, e ser treinado nisso, né? Então a gente não pode se permitir ter medo de errar.